Hoje eu procederei na leitura da parte 4 do livro, né? E parece ser algo bastante interessante trazido por Sêneca para falar das pessoas que empreendem grandes coisas, né? Estão sempre ocupados, grandes políticos, talvez grandes empresários hoje. E aí diz assim ele: verás que os homens mais poderosos e em postos mais elevados emitem a opinião em que busca o ócio, louvam-no e dizem preferi-lo a todas as coisas boas. De tempos em tempos, desejam descer daquele seu frontão, se puder fazê-lo com segurança. Pois ainda que nada externo a abale ou danifique, a própria sorte rui em si mesmo. O divino Augusto, aqui ele faz menção ao grande imperador romano, a quem os deuses presentearam mais do que a qualquer outro, não cessou de solicitar quietude para si e férias da administração pública. Tudo que dizia sempre voltava a este assunto, sua esperança pelo ócio. Ele se distraía de seus trabalhos por meio deste doce consolo, ainda que fosse falso, de que um dia viveria para si mesmo. Em certa carta enviada para o Senado, em que havia prometido que seu descanso não seria sem dignidade ou discrepante de sua antiga glória, eu encontrei estas palavras: mas estas coisas só podem ser prometidas mais ilusoriamente do que realizadas. Todavia, já que a alegria ainda tarda, meu desejo por este tempo tão querido me forçou a antecipar algo desse prazer através da doçura das palavras. Ele tinha o ócio em tão alta conta que, por não poder gozá-lo de fato, fazia-o em pensamento antecipadamente. Aquele que via que todas as coisas dependiam apenas de si, que decidia a sorte de pessoas e povos, pensava sobre aquele dia felicíssimo em que deixaria a sua grandeza. Ele havia experimentado quanto suor haviam arrancado todas aquelas coisas boas que brilhavam por todas as terras, quanta preocupação estava por trás. Foi forçado para as armas, primeiro contra seus concidadãos, depois contra seus colegas e, por último, contra a sua família. Derramou sangue por terra e mar. Foi levado à guerra na Macedônia, Sicília, Egito, Síria, Ásia e em quase todos os lugares. Ele voltou seus exércitos para as guerras externas quando estes se cansaram de derramar sangue romano. Enquanto apaziguava os Alpes e dominava inimigos assentados no meio da paz e do império, enquanto expandia os limites para além do Reno, do Eufrates e do Danúbio, em sua própria cidade afiavam-se as lâminas de Murena, Cepião, Lépido, Ignácio e outros contra ele. Ainda não havia escapado das insídias deles quando sua filha e todos os jovens nobres, presos ao adultério como que um juramento, aterrorizava a sua frágil idade, como também Lulo e ainda uma temível mulher ligada a Antônio. Ele cortou essas úlceras, junto com os próprios membros. Outros nasceriam, assim como um corpo com excesso de sangue, sempre alguma parte se rompia. Por isso desejava o ócio, e nessa esperança e neste pensamento residiam seus trabalhos. Esta era a vontade daquele que podia atender à vontade dos outros. Então, neste capítulo, Sêneca fala sobre, me parece, né, o homem
o quanto que a pessoa mais poderosa do mundo, não acredito que tenha havido alguém de tanto poder quanto Augusto, mas que ele conseguia conceder aos homens muitos desejos, mas não conseguia realizar o seu desejo de descansar. Ao menos não conseguiu fazê-lo em vida. Parece-me que talvez a grande questão trazida por aquelas pessoas que vivem ocupadas no seu labor. Sonham em um dia descansar. Contudo, jamais o fazem. Parece de prudência e de sabedoria não desejar servir aos outros, mas servir a si mesmo em medida da prudência.